Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalho ou dia do trabalhador. Muitas vezes nós olhamos para o trabalho e vemos que o trabalho nos traz a fadiga, nos traz o cansaço e faz com que nós tenhamos momentos até meio que sofridos, né? E a gente fica muito chateado com o trabalho. Às vezes a gente fica bravo, né? E diz que se não fosse o pecado de Eva e de Adão. Pois é, tem uma notícia para você. O trabalho começou antes do pecado. Verdade. Quando Deus criou o homem, Deus dizia assim, olha, cuida da terra, domine sobre ela. E quando Deus faz o jardim lá no Éden, Deus coloca o homem lá para o quê? Para o guardar, guardar o jardim e cultivar, cuidar do jardim. A primeira profissão que existiu foi o lavrador. É uma profissão hoje desprezada, mas é uma profissão que é a primogênita, a primeira profissão. Cuidar da terra. O problema das dores do trabalho que foram acrescentados depois do pecado é o que traz muita fadiga para nós. Mas nós podemos entender que o trabalho é honroso, dignifica, dá sentido de vida. Não é defeito você ser um trabalhador, pelo contrário, é motivo de elogio. Você que trabalha de sol a sol. Hoje em dia nós temos diversas profissões, né? Ou como pessoas que trabalham intelectualmente. A gente fala, mas esse cara não faz nada, rapaz, mas cansa, hein? Cansa e cansa muito. Trabalhar, de qualquer maneira, vai trazer enfado, vai trazer canseira. Mas é honroso, é gratificante o homem ver o fruto do seu trabalho. E é uma ordem divina que nós devemos trabalhar. Quero aqui parabenizar a você que tem o seu trabalho, a você que dedica a sua vida ao seu trabalho, a você que faz o seu trabalho com alegria. Quero aproveitar também para elogiar uma classe que infelizmente hoje é muito tratada como vadia, como que não trabalha. São os pastores. Estou falando dos verdadeiros pastores. Daqueles que gastam a sua vida cuidando das ovelhas, cuidando da igreja, ministrando a palavra de Deus, visitando os membros, aconselhando, ensinando, dando suporte na hora da angústia, suporte na hora do sofrimento, suporte na hora da necessidade. Ser pastor é muito mais do que abrir a Bíblia e falar em nome de Deus. Ser pastor é cuidar daquelas ovelhas que Deus colocou sobre o seu comando. Por isso, pastor, que Deus te abençoe muito, ricamente, e que o fruto do teu trabalho seja visto por todos, mas principalmente guardado na glória. Saiba que o seu trabalho não é vão no Senhor. Continue orando, continue pregando, ensinando, continue cuidando das ovelhas, visitando. Chega desse negócio só de gabinete, vai à casa, procura o que está ferido. Mas está ferido porque quis. Não está ferido porque foi machucado. Vai lá cuidar dele, vai lá zelar dele. Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para cuidar da noiva de Cristo. Faça um trabalho bem feito. Lembrando sempre que você também é uma ovelha, que você faz parte do rebanho. Você foi tirado de dentro do rebanho para pastorear, mas não deixou de ser ovelha. Você é co-pastor. Você é auxiliar de Deus no trabalho. Parabéns, pastor. Parabéns a você que tem uma vida de dedicação, tem uma vida de prazer. Eu tenho na minha vida o exemplo de um pastor
que era presidente da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, o pastor Alídio Flora Agostinho, um dos fundadores da Igreja Avivamento Bíblico. Eu sou filho do Avivamento Bíblico, eu me batizei no Avivamento Bíblico na cidade de Nova Andradina com o pastor Deusdedit de Correia em 1975, janeiro de 75. Mas pastor Alídio, que já está na glória, é para mim o motivo de eu estar no pastorado. Eu tinha um chamado, sempre soube disso. Mas o meu desejo é ter o coração que eu vi no pastor Alídio. Um homem importante, o presidente de uma igreja que começou em 1946. Um dos fundadores da igreja. E ele visitava uma congregação na cidade de Naviraí, nos anos de 72, 73, 74. E sabe onde ele dormia? No sofá-cama da casa do obreiro. Sabe quem era o obreiro? Presbítero José Cora, meu papai. Então, eu vi esse homem de Deus, esse pastor, o carinho que ele tratava todos. Ele não chegava e ia para um hotel. Ele ia para a casa do obreiro local, para a casa do pastor local. E ali ele se sujeitava às condições que aquele pastor podia oferecer. E muitas vezes ele ficou 2, 3 dias em casa. Não era apenas uma noite. Não era para dizer, era para mostrar um exemplo. Eu tenho procurado seguir esse exemplo. Tenho procurado viver isso. E tenho procurado amar as ovelhas que o Senhor coloca sobre o meu comando. Parabéns, pastor, pelo dia do trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Que ele seja sempre e sempre para a glória de Deus. E que você saiba sempre que não é vão o que você está fazendo. Com dor, com cansaço. Lembro-me de um outro pastor, um homem simples, semi-analfabeto, pastor Clemente Rosa, Assembleia de Deus de Madureira, na cidade de Amambai, 1982. Pastor Clemente pegava um ônibus que ia para Carapó e um pouco antes do rio Amambai ele descia e caminhava mais de 20 quilômetros a pé para celebrar a ceia numa congregação que tinha lá um grupinho de irmãos dedicado à obra do Senhor. Esses trabalhos jamais serão esquecidos. Cuide das suas ovelhas, cuide do rebanho que Deus te entregou. Trabalhar não é desonra. Necessitar trabalhar não é desonra. Você pode e deve se orgulhar do seu trabalho, do que você faz. Seja você um doutor, seja você um pastor, seja você um apóstolo, seja você um missionário, seja você um varredor de rua, ou talvez uma empregada doméstica. Parabéns para você. Você está cumprindo uma ordem de Deus, trabalhando para comer do suor do teu rosto. 1º de maio aqui no Brasil, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Dedico esse dia ao verdadeiro pastor. Graça e paz.